Olá, seja bem-vindo ao ControlDel. Eu me chamo Nadiane Galvão, sou aluna do curso de Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Sergipe, campus Itabaiana. E na aula de hoje nós veremos tipos de dados, entrada e saída de dados e operadores em Portugal. Vamos começar agora falando sobre tipos de dados. Os computadores, eles trabalham com dados, e os dados precisam ser de um determinado tipo. Os tipos primitivos são aqueles utilizados na construção de um algoritmo. Se você não sabe o que é um algoritmo e está meio perdido, nós já gravamos uma aula introdutória em relação à sintaxe básica do Portugal e também a sintaxe básica em C. E nós vamos deixar o link da primeira aula no card aqui em cima para você assistir e depois vir aqui assistir a continuação dessa aula, tá bom? Os tipos primitivos, eles podem ser do tipo inteiro, que são números sem casas decimais, podem ser do tipo real, com casas decimais, podem ser caracteres, que é uma cadeia de caractere, ou pode ser lógico ou booleano, V ou F. As variáveis, elas são espaço de memória criado para armazenar um valor. Toda variável deve definir qual tipo de dado ela suporta. Por exemplo, eu não posso escrever o número do tipo real e declarar a variável como inteira. Não tem lógica, não cabe ali. Então, se eu vou declarar um número do tipo real, irei declarar a variável como real. Entrada e saída de dados. Os algoritmos, eles precisam receber dados de entrada para poderem completar suas tarefas. E ao finalizar o processamento, dados de saída podem ser gerados. Agora nós vamos falar um pouco sobre os operadores. Eles podem ser aritméticos, que são a soma, subtração, multiplicação, divisão, a porcentagem, que quer dizer o resto de uma divisão, o exponencial. Também nós podemos utilizar esses operadores lógicos para fazermos as nossas contas matemáticas. Nós temos os operadores do tipo caractere, que são as letras, os lógicos, não, ou, e, show, e os relacionais, que são igual, maior, menor que, maior ou igual, menor ou igual que, diferente. Mas todos esses operadores nós vamos fixar melhor a partir de exercícios. Então, sem mais enrolação, vamos para os exercícios para poder fixar melhor tudo o que nós vimos hoje, os tipos de dados, os operadores, entrada e saída de dados. E o primeiro programa, ele é fácil. Eu vou pedir para o usuário digitar 2 números para mim e eu vou colocar na tela do usuário a soma dos números que o usuário escreveu a princípio. Então, para isso, qual o tipo de variável que eu vou usar? Bem, a real abrange para mais números que o usuário venha a escrever. Então, eu vou colocar aqui número 1, vírgula, número 2, e ambos são variáveis do tipo real. E agora eu vou começar a fazer os comandos que vão aparecer na tela do meu usuário para que ele possa digitar os 2 números. Então eu vou colocar aqui, escreva, então escreva, abre aspas, tudo que está dentro da aspas é o que vai aparecer na tela do usuário. Vou colocar aqui, digite o primeiro número. Fechei aspas e parênteses e vou o quê? Eu estou querendo receber um dado, entrada de dados, ou seja, comando leia. Leia, abre parênteses, número 1. Tá, o usuário escreveu o primeiro número, o programa leu, guardou, mas agora eu quero o segundo número para poder realizar a minha soma. Então, eu venho aqui em escreval, digite o segundo número. 2 pontinhos, fechei aspas, parênteses e novamente o programa vai ler, só que agora ele irá ler o número
2. Pronto. Mas não acabou por aí, porque o que eu quero é somar os números que o usuário me deu. Então, eu vou ter que realizar uma soma. E para isso, eu vou criar uma outra variável. Vou colocar aqui a variável soma. E soma, ela vai receber, e o símbolo para receber é esse aqui, ó. Soma, ele vai receber o número 1 mais o número 2. Então, pronto. Aí, ele já vai fazer a soma. Eu não precisaria colocar essa outra variável e escrever, mas para deixar mais exemplificado, eu fiz assim. A gente já poderia colocar ali após o escreval, uma vírgula e somar diretamente. E agora, eu vou aqui colocar na tela do meu usuário a soma dos números que ele me deu. Eu vou botar aqui um escreval. Fechei aspas, vírgula. Agora eu vou dizer que variável é que vai aparecer na tela do usuário. E será soma, porque eu quero a soma de ambos os números. Vamos agora ver se o nosso programinha roda. F9. Digite o primeiro número, 2. Digite o segundo número. Eu vou digitar 4. A soma dos números é 6. Pronto. Perfeito. Compreendido? Muito fácil, né? É só você declarar a variável, fazer aquele algoritmo básico. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu quero receber um número, vou guardar esse número, vou receber um segundo número, guardar o segundo número e somar o primeiro com o segundo e depois passar para o meu usuário o valor da soma dos dois números que ele me apresentou. Agora vamos para um segundo exercício e nesse segundo exercício eu vou querer realizar uma divisão. Porque é como se fosse um aluno que tivesse feito 2 provas e eu vou querer dar a média desse aluno. Então, eu posso deixar aqui número 1, número 2, que é a nota... Não, vou trocar. Nota 1 para ficar bonitinho. E eu vou declarar aqui a variável média, porque eu vou querer dar ao meu usuário a média das suas notas. E eu vou aqui no escreval... Digite sua primeira nota. Então, o usuário vai digitar a primeira nota e agora eu vou o quê? Leia nota 1. Lembrando que a gente pode também pedir para ele escrever o nome dele, armazenar o nome dele, colocar como se fosse um boletim, tudo bonitinho assim. Mas para ficar mais prático, eu vou deixar o programa assim, só as notas e a média. E agora eu vou jogar aqui um segundo escreval, segunda nota, tá? O usuário digitou, agora eu preciso que guardar essa segunda nota, entrada de dados. Leia, abre parênteses, com a variável que eu quero que ele guarde, nota 2. Agora eu vou fazer a média ser uma variável que guarde as duas notas e divida por 2. Como foram 2 provas, entende-se, então a média vai ser dividida por 2. Então, vou criar aqui média. Vou guardar nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Por que eu coloquei um parênteses? Porque se eu não tivesse colocado esse parênteses, o 2 aqui iria dividir a segunda nota e somar com a primeira, ou seja, não é isso que eu estou querendo. Então, vamos nos ligar nessa questão dos parênteses também. Então, aqui, abre parênteses, nota 1 mais nota 2, ou seja, é o básico da matemática. Primeiro resolve o que está no parênteses, depois o que está fora. Ele irá somar e depois fazer a divisão. E em seguida, eu vou printar, eu vou escrever na tela do meu usuário a sua média. E eu vou colocar aqui, no escreval, sua média é... 2 pontinhos, fechei aspas, vírgula, qual é a variável que eu estou querendo declarar aqui? Mostrar para o meu usuário, dados de saída, média. Fechei parênteses. O programa está um pouquinho desorganizado, mas por uma questão estética eu vou apertar Ctrl G e pronto. Ele se organiza sozinho aqui dentro do Visual. E agora F9 para a gente ver se o nosso programinha roda. Vamos digitar a primeira nota do aluno. A primeira nota dele foi 5, vai, na média. E a segunda nota dele foi 7.
a média do aluno foi 6. 7 mais 5, 12, divide por 2, 6. Corretíssimo. Agora, nesse terceiro programa, eu vou pedir ao usuário novamente para que digite 2 números, mas eu vou imprimir na tela do usuário a soma, a multiplicação, a divisão e a subtração dos números que ele me deu. Então, vamos lá. Variável. A variável, a princípio, que eu consigo já visualizar é o número 1. Vou botar no 1, no 2, porque eu vou pedir 2 números. Eu vou fazer aqui variável soma, divisão, assim, tá? Não é para botar nenhum tio nem nada. Multiplicação, subtração. Todas são do tipo real. Porque, por exemplo, se eu colocar um número 3 dividido por 2, a gente tem que entender que não vai dar um número inteiro, então é importante sim colocarmos aí uma variável do tipo real. Vou pedir aqui para o meu usuário escrever 2 números. Vamos lá. E agora eu vou ler o número que o usuário digitou no 1. E ele vai ler o que aqui? A variável 1, 2. Pronto. O usuário já digitou o número 1, o meu programa já leu e guardou. O usuário já digitou o segundo número e o programa já leu e guardou. Então, agora eu vou começar a resolver as minhas operações matemáticas. As minhas 4 operações matemáticas básicas aqui para poder imprimir na tela do meu usuário. Vamos começar com soma. Soma é a minha variável que recebe 1 mais 2. Agora vamos para aqui para a variável divisão, que ela recebe 1 dividido por 2. Vamos lá aqui. Multiplicação. Multiplicado, que é o asterisco, por 2. E subtração recebe o quê? 1 menos o número 2. E agora eu vou querer escrever isso na tela do meu usuário. Então, eu vou o quê? Escrever a soma dos 2 números é... Fechei aspas, porque eu só quero printar isso. E vou colocar a variável que eu quero que apareça, que aqui é soma. Fechei parênteses. Agora, vamos para mais um escreval aqui. Escreval a divisão. Aqui, a minha variável é o quê? Multiplicação. E por último, a subtração. Vou dar um Ctrl G aqui para ficar bonitinho. F9. Vamos lá. Digite um número. 2. Digite um segundo número. Vou digitar 4. E aí, ele me deu a soma dos 2 números. 2 mais 4, 6. A divisão de 2 dividido por 4 é 0,5. A multiplicação é 8. E a subtração dos 2 números, menos 2. Então, pessoal, é isso por hoje. Vamos finalizar por aqui. Se você não entendeu, volta à aula, assiste mais de uma vez e pratique esses exercícios aí, tá bom? Até a próxima aula. Abraço!